Oi, gente, tudo bem com vocês? Vamos gravar mais um vídeo para falar do emprego da crase, aula de gramática, tá? Nós vamos falar sobre esse fenômeno que acontece, né, quando a gente tem a junção da preposição mais o artigo a. E aí a gente tem esse fenômeno da crase. Na verdade, o nome desse acento é acento grave, tá? É aquele que é o contrário do acento agudo. Normalmente acontece com duas possibilidades. Quando o verbo ele exige a preposição a, tá? Ele é regido, é um problema não. É uma questão de regência. E quando nós estamos diante de palavras femininas, no geral, nós usamos a crase, né? Quando a gente tem essas duas possibilidades, como na frase fui a algum lugar, né? Fomos a algum lugar. Então nós temos a crase aí, né? Fui à escola, fui a preposição e a escola, artigo. A junção desses dois as dá esse fenômeno da crase. A mesma coisa em fomos à escola. Fomos à praça, desculpa. Né? Nós temos fomos a, mais a praça, que é palavra acompanhada pelo artigo a. Nós temos a fusão desses dois sons, e aí a gente tem a crase. A crase é essa fusão, né? Olha um exemplo desse verbo aí, assistir. Assistir é um verbo que ele tem dois sentidos. Quando ele é regido pela preposição a, ele tem o sentido de ver, né? Por exemplo, assistir a peça, assistir ao filme. Então, no caso de assistir a peça, nós temos crase, porque você assiste a, no sentido de ver, e a peça é acompanhada pelo artigo a. Então, nós temos a crase, assistir a peça. Para você ter certeza, o que você faz? Você passa para o masculino, como exemplo aí, ó. Eu assisti ao filme. Se você assistiu ao filme no masculino, no feminino vai ter crase. É muito comum, porque aí você identifica a preposição e o artigo, né, subentendido aí. Outra coisa também interessante é você observar que o uso da crase se dá quando a gente tem o emprego do verbo de movimento aí, né, de que indica um destino. Por exemplo, o verbo ir, o verbo voltar, o verbo vir, né, vou à padaria, fomos à praia, né, olha a frase repetida. Nas locuções adverbiais, é interessante você observar o uso da crase, tá? Em prepositivas e conjuntivas também, por exemplo, à noite, à tarde, às vezes, à moda de, às pressas, à medida que. São expressões que temos aí o uso da crase, tá? Saímos à noite, à medida que o tempo passa, as amizades aumentam. Olha esse exemplo aí dessa tirinha aqui, ó. Às vezes sempre, às vezes sempre. Gente, isso é um paradoxo. É para ajudar a lembrar, Camilo. Às vezes sempre tem crase. E o que é paradoxo? Né? Então, essa tira aí para a gente ver a questão do humor com o uso dessas expressões. Também podemos usar crase quando nesses pronomes, ó, aquilo, aquela e aquele. Normalmente tem crase, tá? Mas quando acontecem esses fenômenos do verbo ser regido e tal. Olha aí, no verão voltamos àquela praia. Refere-se àquilo que aconteceu ontem na festa. Então, voltamos a, né? E aquela praia, nós temos a junção. Imagina ficar dois sons, que ele é cacofônico também. E estranho, meio gago, né? Voltamos a e àquela praia. Àquela praia. Então, junta, né? Então, funde aí, a fusão. É a mesma coisa quando você se refere a algo, né? Então, refere-se à regência do verbo, mais o aquilo, do pronome aquilo, da junção aí dos sons. E por isso aquilo, mesmo sendo uma palavra masculina, aquilo e aquele, também sofre a colocação da frase aí, tá? Tem que colocar a frase diante desses pronomes demonstrativos. Outra forma também da gente colocar a frase é quando a palavra a moda de tá subentendida. Por exemplo, veste roupas a Luiz XV. Dribla a Pelé. Quer dizer, a moda de tá subentendido. Tá colocado em parênteses aí. Pra gente entender, tá subentendido. Mesmo que Luiz XV e Pelé são palavras masculinas, a gente coloca a crase por conta dessa expressão a moda de, tá? Por conta dessa expressão está subentendida.
E na colocação das horas, nós temos essa possibilidade. Sempre colocamos crase antes dos números, mesmo quando eles são em números, mesmo quando eles são escritos de forma por extenso. Então, por exemplo, termino o meu trabalho às 5 horas da tarde. Então, nós temos a crase. Saio da escola às 12h30. Temos a crase. Não colocamos diante de números, né? Não colocamos a crase quando a gente já tem uma preposição antes, aí não precisa, entendeu? Porque não é a preposição a, não tem fusão aqui, ó. Ah, então outra preposição não vai ter crase. Por exemplo, ó, ficamos na reunião desde as meio-dia. Então, chegamos após as 18, entendeu? Não coloca crase por conta da preposição após, desde e para aqui. Ah, então não precisa crase, porque não tem a fusão. Não tem a fusão, só está o artigo aqui. Então, não precisa crase, tá? O congresso está marcado para as 15. Não precisa crase. Então, quando não usar crase? Né? Quais são as possibilidades da gente não usar crase? Antes de palavras masculinas, por exemplo, né? Então, antes de palavras masculinas, a não ser naquele caso que eu falei anteriormente, tá? Da expressão a moda de está subentendida. E também quando tem aqueles pronomes demonstrativos, aquele e aquilo, tá? Mas em outros casos, no geral, não se coloca crase antes da palavra masculina, porque lembrando, né? Crase é um fenômeno que acontece, que é a junção da preposição a mais o artigo a. Antes de palavra masculina, a gente não tem o artigo a, a gente tem o artigo o, outros, né? Então não temos crase, ou não tem artigo. Então, não é para colocar crase nesses casos. Por exemplo, Jorge tem um carro a álcool, tá? Samuel comprou um Jeep a diesel. Então, não tem possibilidade de se colocar crase aí. É proibida a crase aí, né? Antes de verbos também. Estava disposto a salvar a menina. Percebe que salvar é verbo. Então, não tem crase. Passava o dia a cantar. Cantar é verbo. Então, não há crase antes de verbos, tá? Antes de pronomes pessoais, do caso reto e do caso oblíquo. Lembra dos pronomes do caso reto? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. E os pronomes do caso oblíquo? Me, mim, comigo, te, ti, contigo, se, si, olhe. Esses pronomes, diante desses pronomes, não se coloca crase. Vamos ler os exemplos aí, ó. Falamos a ela sobre o ocorrido. Ofereceram a mim as entradas para o cinema. Então, aqui não se coloca crase, tá? Antes desses pronomes aqui. Até mesmo porque não tem artigo, né? Antes desses pronomes. Antes dos pronomes demonstrativos, isso, esse, este e esta, também não se coloca crase, né? Então, era isso que nos referíamos. Quando aderir a esse plano, a internet ficará mais barata. Então, quando aderir a esse plano, então não precisa crase antes dos pronomes demonstrativos, isso, esse, este, esta e essa. Não precisa diante desse, mas lembra que daqueles pronomes aquele e aquela precisa, tá? Quando o verbo estiver regido. Atenção aí. Então, quando a gente tem essas palavras aqui, ó, a no singular seguido de plural, por exemplo, ó, referir, lembra que referir é regido pela preposição a. Então, eu refiro-me a histórias antigas. Então, aí, como histórias antigas está no plural, essa expressão está no plural, não há crase, tá? Não há crase, porque o a não vai concordar aí com o a, né? O refiro-me a é a preposição que está sendo regida pelo verbo referir, e histórias antigas está no plural, por isso não há crase. Aí você me pergunta, professor, e se eu colocasse refiro-me às histórias, aí seria, tá? Se você colocar um S aqui, ó, refiro-me às histórias antigas, aí teria crase. Mas se não tiver no plural concordando aí, refiro-me a histórias antigas, pode haver essa construção, não precisa crase, tá bom? Porque não está acontecendo o fenômeno da junção dos sons aí do A mais A.
Palavras repetidas, por exemplo, também não tem crase. Frente a frente, semana a semana, uma a uma, dia a dia. Essas expressões, não há crase nessas expressões, tá? Então, observe aí os exemplos. Outra forma outra forma é quando a crase ela é facultativa. Você pode colocar crase e você não pode colocar crase. Ou não pode, você escolhe. Tá? Por exemplo, depois da preposição até. Vou até a faculdade agora, sem crase. Ou vou até a faculdade agora, com crase. Tá? Então, você tem essa possibilidade. Lembra que depois de preposição não coloca-se crase, no geral, mas no caso da preposição até, pode ou não haver crase. Tá? Então, você fica de olho, registra, escreve até, tem um caso especial de crase. Vamos até a feira sem crase ou vamos até a feira com crase? Fui até a loja sem crase ou fui até a loja com crase? É isso? Falei certo? Fui até a loja sem crase e fui até a loja com crase, tá? Então, pode ser as duas possibilidades aí. Tanto faz depois de até você colocar ou não crase. Então, a crase é a junção da preposição a com o artigo a, tá? Olha o conteúdo aí. Para não escrever vou à praia, nós usamos o acento grave para indicar a soma do a mais a, tá? Então, até é preposição e, sendo assim, não há soma de a mais a. Vou até a faculdade. Não há soma, mas também podemos dizer até a. Né? Até a é uma locução prepositiva. E neste caso, a soma de a mais a. Vou até a faculdade, então a junção. É o mesmo que vou até a faculdade, então a mesma coisa. Então, por isso que tanto faz a gente colocar crase, a gente não colocar crase, tá bom? Por isso, as duas formas estão corretas. Até a ou até a com crase. Até a sem crase e até a com crase. Registra aí, escreve isso aí no seu caderno, tá bom? Para você melhorar, para você lembrar, na verdade, para você ajudar a você lembrar dessa regra. Isso facilita. Tá? Até antes de horas, então, por exemplo, cheguei ao restaurante até às 20 ou cheguei ao restaurante até às 20 com crase. O médico atenderá o paciente até às 14 ou o médico atenderá o paciente até às 14. Então, com crase. Até às 11 devo ligar para você. Ou até às 11 devo ligar para você com crase. Tá bom? Então, o até sempre usa com ou sem frase. Mesmo em expressões que estão diante de horas. Fica subentendido, fica... Como que eu posso dizer? Fica facultativo, tá? O uso dessa expressão com crase ou sem crase. E os casos especiais são aqueles casos mais, né, que causam mais dúvida e tal. Vamos ver aí como é que fica. É o caso, por exemplo, né, de nome de lugar. Olha só, né? Tem uma expressãozinha muito colocada que diz assim, ó. Volta da praia, crasear. Volta da praia, meu Deus. Clica em volta da praia, tô com vontade de ir pra praia. Ai, uma praia. Não, gente, vamos lá. Presta atenção. Volta da crasear. Volta de crase pra quê? Né? Lembra? Tá até para decorar, né? Volta da crasear, volta de crase pra quê? Então, você faz o teste, por exemplo, ó. Eu fui à Bahia. Por que fui à Bahia tem crase? Porque você volta da Bahia. Então, você tem crase. Eu fui a Maceió. Por que fui a Maceió não tem crase? Porque eu volto de Maceió. Eu não volto da Maceió, eu volto de Maceió. Então, não tem crase. Fui a Madrid. Mas eu volto de Madrid. Por isso que fui a Madrid não tem crase. Tá bom? Eu fui a São Paulo. Na verdade, fui a São Paulo, não tem crase. Não tem crase, tá? Porque eu volto de São Paulo. Mas no caso aí, tem esse exemplo para a gente observar o seguinte. Quando você especifica a que São Paulo você foi, é preciso pôr crase. Fui a São Paulo da Garoa. Então, tem uma especificação sobre a São Paulo que você foi, por isso você coloca crase, tá? Fica de olho por conta dessa questão aí. Mas, normalmente, quando você vai a São Paulo puramente, não tem crase, tá?
Toda vez que você volta de crase para quê, né? Toda vez que você volta de crase para quê? Mas quando você volta da crase a, tá bom? Na expressão a qual também é preciso, né? Então, a moça a qual me referi chegou. Percebe que a qual tá colocado crase aí por conta do verbo referir, tá? Porque o verbo referir é regido pela preposição a. Nós teremos uma aula só sobre regência, para a gente estudar mais a fundo essa questão das regências, tá? E por isso, referir, quando eu me refiro a algo, né? A. Então, nós temos a colocação da crase na expressão a qual aí. A mesma coisa aqui, ó. Essa rua é paralela a que passamos. Aqui qual? A rua, né? Para não repetir, ficou. Essa rua é paralela a que. Então tem crase. Passamos, tá? Quando você é paralela a alguma coisa. Então tem crase aí. Minha blusa é igual a de todos. A mesma coisa, igual a, tá? Igual a mais o a de todos, então seria a colocação da crase aí nessas expressões também. Gente, a aula hoje é muito curtinha. Foram apenas esses mandamentos, né? Os 12 mandamentos. E a gente termina aqui com os 12 mandamentos de crase, ó. Diante de pronome, crase passa fome. Diante de masculino, crase é pepino. Diante de ação, crase é marcação. Palavras repetidas, crase proibida. Aquele, mais aquele, crase nele. Vou a, volto da, crase a. Vou a, volto de, crase para quê? Diante de cardinal, crase faz mal. Quando for hora, crase sem demora. Palavra determinada, crase liberada. Sendo a moda de, crase vai vencer. Adverbial, feminino e locução, coloque crase, meu irmão. E aí, gente, gostaram da aula? Aula curtinha, 17 minutinhos, né? E é isso aí, gente. O segredo dessa aula é você fazer as anotações principais, montar um mapa mental. Falando em mapa mental, eu vou deixar um mapa mental também junto com essa aula, para vocês revisarem outros conceitos também de crase, tá bom? E é isso aí. Vamos estudar, anotar, escrever e responder exercícios que eu vou deixar para vocês também junto da plataforma. Um abraço, até mais, tchau, tchau.